A paz do Senhor, irmãos, amém? Gostaria de trazer uma palavra em que Deus tem ministrado ao meu coração, uma palavra de poder, uma palavra de edificação, uma palavra de exortação para os nossos dias, para os nossos tempos em que nós estamos vivendo neste mundo tenebroso, nesse mundo maligno, nesse mundo onde a destruição tem reinado sobre a face da terra e sobre todos os habitantes dela. Amém? Escreve aí no nosso canal, Espada Viva Oficial, que está ali no YouTube, no Facebook, no Instagram. Deixa seu like, se inscreva, compartilhe, nos ajuda a levar a palavra de edificação, de alerta a todas as pessoas, porque a vinda de Cristo está próxima. Amém? A palavra que eu quero ministrar ao coração dos irmãos, que Deus tem falado ao meu coração, é 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 18 e 19, que está escrito assim: E sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado, conservando-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Amém, irmãos? Aqui é uma palavra poderosa em que o apóstolo João, tem falado, as pessoas, tem ministrado, deixado essa rica instrução, rico mandamento, para que a gente viesse nos alertar, para que a gente viesse extrair, para que a gente viesse a buscar esse entendimento, para os nossos dias, para o nosso bem, E aqui fala, irmãos, que sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, Aquela pessoa fiel, aquela pessoa crente de verdade, aquela pessoa que tem um compromisso sério com Deus, que foi regenerado, que transformou o seu entendimento, a sua vida, que entregou a sua vida verdadeiramente a Jesus, que abomina o erro, que abomina o pecado. Ele até peca, mas não tem uma vida de pecado, sabe? Tem uma vida de arrependimento, uma vida sincera, uma vida que gera frutos, na vida dele. É um homem temente, é um homem crente, é um homem fiel, é um homem íntegro, reto, um homem centrado, um homem que sabe aquilo que quer e sabe aquilo que Deus quer sobre a vida dele, e ele acaba executando todos esses mandamentos. E João nos instrui assim, irmãos, que quem é nascido de Deus não peca, mas o que é gerado dele conserve-se a si mesmo, sabe? É uma pessoa vigilante, uma pessoa que está aí todo momento vigilante, uma pessoa constante, uma pessoa que está ligada no mundo espiritual, está ligado ao seu redor, ligado a tudo aquilo que vem gerando ao seu redor, que vem querer te atrapalhar a buscar a Deus, a andar com Deus, a andar em santidade, andar nos princípios, andar no conhecimento de Deus. E Deus fala assim através de João que temos que nos conservar, temos que nos analisar, nos sondar a cada dia, para que a gente não venha ter essa vida abominável, essa vida de pecado. Mas o que me chama muita atenção é que nesse versículo que fala o seguinte: e o maligno não toca. Quem que o maligno não toca? Nesses tipos de pessoas, pessoas que oram, pessoas que têm compromisso, pessoas que andam em santidade e andam em compromisso com Deus, que andam em verdade, que ama a Deus de verdade, que está em Deus, que quer ir morar no céu, que quer uma vida tanto aqui na terra como no céu, uma vida abençoada, uma vida que agrada a Deus, uma vida que vem trazendo satisfação a Deus, uma vida que vem honrar a Deus, não só a Deus, mas Ele também diante de Deus e diante dos homens. Esses o maligno não toca, esses o maligno não vem com maldade, não vem com destruição. Ele traz luta, traz problemas, traz dificuldade, mas isso não vai destruir ele, porque ele é alicerçado, ele é compromissado, ele tem uma vida arraigada, uma vida alicerçada em Deus, e Deus não permite tocar na vida dele, não permite tocar na família dele, não permite tocar em tudo aquilo que gera na vida dele. Amém? Mas o que me chama muita atenção é que nesses últimos dias, irmãos, estamos vivendo numa época em que as pessoas não estão tendo mais compromisso com Deus.
Estamos vivendo numa época em que as pessoas estão satisfazendo os desejos da carne, estão vivendo como ímpios, estão vivendo como pessoas abomináveis, pessoas levianas, pessoas que não estão tendo compromisso com Deus, estão vivendo uma vida relaxada, uma vida em que Deus não tem se agradado e Deus não tem tido alegria, satisfação. Pelo contrário, Deus tem tido tristeza, Deus tem tido angústia, Deus tem tido ira sobre a raça humana, principalmente com os seus filhos, principalmente com os cristãos, porque a Bíblia nos fala que o maligno não toca. Mas a gente tem que pegar esse texto, irmão, e analisar, sabe? Porque vivemos numa época totalmente diferente. Então a gente tem que pegar o versículo, extrair, meditar, para que a gente venha entender, tanto para a nossa vida, como nos dias atuais em que estamos vivendo. Porque nos últimos dias, irmão, nesses tempos modernos, o maligno tem tocado, o maligno tem influenciado, o maligno tem tocado na vida das pessoas cristãs, dos crentes, dos evangélicos. Tem tocado sim. O inimigo tem machucado, tem ferido, tem destruído. Como que ele vem tocando na vida das pessoas? E como que a gente pode dizer que o maligno não tem tocado? Tem tocado sim, tem tocado nas pessoas, tem tocado com prostituição, tem tocado com mentira, tem tocado com engano. Tem tocado em igrejas frias, igrejas mortas, igrejas que estão mais fazendo seus desejos, estão fazendo mais a sua satisfação, estão correndo mais atrás do seu bel prazer, do dinheiro. Então isso é um toque do inimigo. E quando ele toca para matar, ele toca para destruir. Ele tem tocado em pessoas dentro de igrejas, pessoas com vaidade, pessoas com luxúrias, com prostituições, sabe, com fornicações, pessoas que bebem, pessoas que fumam escondidos, sabe, pessoas que têm inveja, pessoas que têm ira, que têm raiva, que têm ódio de outras pessoas, pessoas que têm inveja de porque o outro ganha uma bênção e ele não, e ele fica invejando. Isso é um toque do inimigo, sabe? Quantas contendas estão tendo dentro da igreja, quantas coisas malignas estão acontecendo dentro da igreja, quantas coisas ruins estão acontecendo nas famílias cristãs, quantas contendas, brigas, desavenças, sabe? Tantas coisas más, quantas vaidades, quantas riquezas, quantas coisas assim que vêm destruindo a vida do ser humano, destruindo a vida da igreja do Senhor. E hoje em dia as pessoas pensam que o maligno não está tocando. Está tocando sim. Isso é um sinal do toque do inimigo na vida das pessoas. Isso é um sinal do inimigo tocando na igreja. Isso é um sinal do inimigo tocando em ministério, independente se é ministério reconhecido, ministério grande ou ministério pequeno, ou se é gente grande ou se é gente pequena. Ele tem tocado nas vidas das pessoas sim. Ele tem tocado em ministério, tem tocado em pastores, tem tocado em evangelistas, tem tocado em mulheres de ciclo de oração, tem tocado nos ministérios que regem dentro da igreja, tem tocado sim com muita ira e tem feito muita bagunça dentro da igreja. Isso é um sinal do toque do inimigo, isso é um sinal da destruição do inimigo, isso é um sinal do pecado, do erro, da mentira, da abominação que está acontecendo. O inimigo tem tocado na igreja, tem tocado na mente das pessoas, o inimigo tem tocado, sabe, na sensualidade, tem tocado com pornografia, tem tocado com ganância. Quantas pessoas gananciosas, quantas pessoas que estão cheias de luxúrias, quantas jovens aí, que estão mais compromissados com a carne, tem tocado nas pessoas na igreja com pecados ocultos, como homossexualismo, lesbianismos ocultos, sabe? Quantas mentiras para se favorecer dentro da igreja, quantos puxar o tapete das pessoas para que ele venha obter coisas grandes dentro de uma igreja, dentro da sociedade, fazendo trabalhos, sabe, malignos, correndo para o mal, para obter as coisas, com avareza dentro do coração, com um olhar cheio de adultério, com um olhar cheio de malícia, com a mente totalmente gananciosa, querendo ter, obter, como um sanguessuga, sabe, pessoas dentro da igreja que não se importam uns com os outros, não se importa com o irmão que está sentado do seu lado, com as dificuldades, e estão naquela competitividade, sabe, estão naquela falta de misericórdia, só tem impiedade dentro da igreja. E esses são sinais de que uma igreja tocada pelo inimigo e dominada,
sabe? O mundo já é do maligno, sabe? A sociedade em si tem influenciado a igreja, tem influenciado as pessoas, sabe? O mundo entrou dentro da igreja, o mundo entrou com o pecado, com a sua filosofia, sabe? Esses evangelhos que estão pregando por aí, que não estão tendo mais conteúdos bíblicos, que não está tendo mais poder de Deus, que não está tendo mais santificação, estão tendo mais emocionalismo, são pregadores, falsos profetas, evangelistas, pastores, que se levantam nesses últimos tempos para levar um evangelho morto, um evangelho frio, um evangelho que não traz avivamento, que não traz fogo, que não traz santidade, mas traz satisfação pessoal, traz para a pessoa obter as coisas da terra, faz um evangelho ser um evangelho fraco e faz as pessoas serem umas pessoas mimadas, pessoas interesseiras. As pessoas estão buscando a Jesus, mas é pelas suas bênçãos, pelos seus milagres e pelo pão, não é mais pela pessoa de Jesus. As pessoas não amam Jesus. Eu duvido se uma pessoa, se Jesus não desse nada para ela, uma bênção para ela, se você ou outra pessoa qualquer iria na igreja. Não iria, porque assim estão acontecendo, porque as pessoas estão mais interesseiras. Isso é toque do inimigo, sabe? Isso é pessoas que não têm compromisso com Deus e são tocadas pelo inimigo e usadas pelo inimigo. Então está tendo esse toque do inimigo, sabe? Dentro da vida da igreja, dentro da sociedade brasileira, dentro de todo o mundo. Então não podemos pegar esse versículo e falar assim: o maligno não me toca, o maligno não tem poder sobre minha vida. Está tendo sim, o inimigo tem tocado, o inimigo tem influenciado, o inimigo tem dominado, escravizado, e as pessoas não estão vendo. As pessoas estão andando em mentira. A Bíblia fala que aquele que pensa que é alguma coisa e não é, engana a si mesmo. Estão andando no engano do seu coração, estão andando no seu engodo, estão pensando que estão indo para o céu e não estão vivendo uma vida desraigada, uma vida destruída e uma vida influenciada e tocada pelo inimigo. Então o inimigo tem influenciado as pessoas, principalmente com pregadores dos últimos tempos que estão sentando por aí, sentando em cadeiras, falando coisas que não devem, falando um evangelho, sabe, um evangelho barato, um evangelho podre, um evangelho morto, um evangelho que não traz mais mudança de vida nas pessoas, mas só traz satisfação pessoal, de realizações, um evangelho de superação, que Deus vai parar a tempestade, que Deus vai abrir a porta, que Deus vai multiplicar o azeite, que a farinha do azeite não vai faltar. Esse é o evangelho de Deus vai te dar, que Deus vai obter, sabe? Esses são os evangelhos que estão tendo por aí. Isso é um toque do inimigo através dos pregadores para enganar, para que as pessoas não venham a ter a conscientização de que elas estão sendo enganadas e estão sendo conduzidas ao inferno. E isso é um toque do inimigo sutil na mente, no entendimento, e as pessoas não vê aí nos vídeos por aí, festa de São João gospel, sabe, funk gospel, festividades gospel, jovens gospels, sabe, movimentos gospel, coisas que não são bíblicos, coisas que não são de Deus, que estão sendo tocados pelo inimigo e as pessoas acatando e pensando que é de Deus. Campanhas atrás de campanhas, pessoas que vivem de campanhas, sal grosso, porta aberta, sabonete ungido, isso ou aquilo, sabe? E estão pensando que estão fazendo campanhas de Deus, mas isso é toque do inimigo na vida da igreja, sabe? No pastor que rege a igreja, que tem que levar um alimento, mas leva essa imundícia, essa podridão, leva esse alimento podre, sujo e imundo, sabe? Então, é esse tipo de toque, sabe? Ele tem tocado nas pessoas, sim. As pessoas estão sendo preguiçosas para buscar a Deus, para ler a Bíblia, para orar, sabe? As pessoas não estão tendo mais visão, compromisso, sabe, com Deus. São um relaxo muito grande dentro da igreja, sabe, um esfriamento, um fogo estranho, sabe, pregadores que estão cobrando além daquilo que deveria ser pago, não deveria nem ser pago pela misericórdia e pela salvação. Deus, eles já tinham que pregar de graça, sabe, e pessoas cobrando absurdo, virando artistas, virando popstars, tanto pastores como igrejas, como cantores, como missionários, virando popstar, virando artistas de público, virando alvacionados, sabe, idolatrando as pessoas dentro da igreja,
idolatrando igreja, idolatrando placa de igreja, idolatrando pastores. Isso é toque do inimigo, isso é ação do inimigo. A igreja está dominada pelas trevas, a igreja está dominada pela filosofia do mundo, pelas vãs sutilezas do mundo. O mundo tem entrado dentro da igreja sutilmente e as pessoas não têm visto, sabe? As pessoas não têm compreendido e não estão tendo discernimento de espírito para compreender que o inimigo tem agido dentro da igreja sutilmente e estão conduzindo elas até o inferno e elas pensando que estão indo para o céu. Esses pregadores que hoje em dia não pregam o evangelho como Paulo, como Pedro, como tantos outros pregadores, como Jesus pregava, que libertava, que arrependia, que gerava fruto, que gerava libertação, santificação, uma palavra de estrutura, de edificação, uma palavra que nos dava sustentabilidade na vida, que abria nosso entendimento, que fazia a gente amar a Deus pelo aquilo que Ele é, não pelo aquilo que Ele não vai dar, sabe? Um evangelho totalmente poderoso que conquistava o reino das trevas e destruía as forças das trevas, mas hoje não. Hoje é um evangelho fraco, um evangelho emotivo, um evangelho sentimentalista, um evangelho, sabe o que, irmão? Que estão acostumando as pessoas a cada dia mais fraca. O evangelho que estão pregando estão fazendo as pessoas ficarem mimadas. Aí vem uma lutinha, vem isso, vem aquilo, eles já estão todos sensibilizados como os crentes dodói. Por quê? Porque a mensagem que estão pregando hoje em dia é uma mensagem mais terapêutica, uma mensagem mais psicológica, uma mensagem mais terapêutica mesmo, que para terapia, para curar a sua ferida, para curar a sua dor, para curar as suas emoções, porque ele está muito sensível, porque não aguenta mais luta. Coitado de mim, meu marido me largou, minha filha me largou, meu namorado me largou, o que vai ser de mim? Para com isso, irmão, para de ouvir esses evangelhos sentimentalistas, esses evangelhos terapêuticos, esses evangélicos psicólogos, sabe? Psicológicos, evangelho psicológico para mexer somente com o seu psicológico, somente mexer com as suas emoções e com a sua sensibilidade. Esses evangelhos que estão pregando por aí, sabe, é David Leonardo, é Tiago Brunetti e tantos outros mais por aí, e tantos outros falsos profetas como eles estão por aí, que estão levando essas mensagens sentimentalistas e as pessoas estão mal acostumadas. Isso é toque do inimigo, isso é toque do diabo. Então a gente não podemos falar nos últimos dias, nessa igreja moderna, nessa igreja carnal, nessa igreja mundana, que o diabo não tem tocado, que as portas do inferno não têm prevalecido, porque tem tido prevalecido sim. Tem mais gente indo para o inferno do que gente indo para o céu. Então que a gente venha pegar, irmão, esse versículo e analisar tanto a minha vida como a sua igreja, a sua vida de conduta, se o inimigo tem tocado na sua vida com erro e com pecado, se você está tendo uma vida com Deus ou com uma vida desraigada, uma vida ímpia dentro da igreja, sabe? Então presta atenção. Sabe? Vamos analisar, o inimigo tem tocado e as pessoas têm pensado que não. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que essa palavra venha ao encontro e venha te libertar, em nome de Jesus. Amém.